E ai seus DDD, tudo beleza? Hoje vou continuar a sua teoria favorita, que você fica criando teorias no seu caderno de escola. Quando a sua professora gorda está falando aquela matéria chata, o que teria acontecido se Gine fosse pra Terra com Goku? Bora pro vídeo. Cold diz que estava surpreso de como Vegeta não estava nem aí com a morte de seu filho. Vegeta diz que o Trunks iria ser revivido com as esferas do dragão. Diferente de Cold e Frieza que iriam pro inferno sem chance de voltar. Cold começa a rir e diz que isso jamais iria acontecer. Vegeta aparece na frente de Cold e acerta um soco bem forte no rosto dele, o empurrando para trás um pouco. Vegeta diz que ele estava furioso com Cold e Frieza, e todo esse ódio lhe dava forças para matar o Rei do Frio. Cold diz que os Saiyajins eram muito obstinados e arrogantes, e não sabiam o seu lugar, e Vegeta começa a rir, e Cold pergunta qual era a graça, e Vegeta olha para Cold com um olhar bem sério e diz: os Saiyajins são uma família de guerreiros, não nos provoque! Vegeta parte para cima de Cold acertando vários golpes em sequência, e ele acerta um soco bem forte na barriga de Cold, o fazendo cuspir sangue. Cold chama Vegeta de miserável, e Vegeta dá um sorriso e faz um poder na sua mão que faz Cold ser jogado contra uma montanha. Cold cai bem ferido, e Vegeta diz que Cold era um pobre coitado, e que agora ele ia morrer. Cold diz que não seria tão fácil assim. Cold começa a energizar, e Vegeta fica surpreso, e Cold diz que estava lutando em 60%, mas agora que Vegeta o provocou, ele vai usar 100% do seu poder máximo na forma dourada. Raditz decide ir ajudar seu irmão Kakaroto contra Frieza, mas dois soldados de Frieza aparecem na frente dele. Raditz manda aqueles lixos saírem da frente dele, ou ele teria que matar eles. Um dos soldados diria que eles seriam os oponentes de Raditz, e Raditz diz que nem precisava do Blue para derrotar aqueles vermes. O outro soldado diz que o grande Frieza os recrutou recentemente para o seu exército por causa dos seus poderes e sua magia. Nesse momento, Raditz olha para os lados, e ele estava num lugar totalmente preto, e Raditz pergunta que palhaçada era essa. Um dos soldados diz que Raditz estava preso na dimensão deles, e agora, ele iria morrer ali, e logo um soco gigante atinge o Raditz jogando pro outro lado. Raditz se torna um Super Saiyajin 2, e diz que aqueles insetos eram apenas insetos um pouco mais irritantes. Logo Raditz começa a sentir seus músculos contraindo, e ele começa a gritar de dor. Um dos soldados diz que Raditz falava demais para quem não fazia nada. Enquanto isso, Goku e Frieza estavam lutando, e Frieza parabeniza o Son Goku por ter se tornado mais forte do que ele era em Namekusei. Goku diz que Frieza não fazia ideia de quão forte ele tinha ficado. Frieza diz saber, já que Son Goku havia derrotado uma Majin Buu. Goku aparece atrás de Frieza com teletransporte e dá um soco bem forte nas costas de Frieza, o fazendo gritar de dor. Goku diz para Frieza que ele não vai cometer o mesmo erro de sua mãe, de subestimar o Frieza. Frieza tenta acertar socos em Goku, mas Goku se esquiva, e acerta um soco forte no rosto de Frieza e o joga na direção do mar. Goku começa a carregar um Kamehameha, mas Frieza atira um laser que pega de raspão no braço do Goku. Frieza diz que Son Goku era bem descuidado. Goku diz que Frieza também era, e Goku aparece na frente de Frieza e faz o Kamehameha queima-roupa, que joga o Frieza pra beirada da praia. Frieza chama o Goku de inseto, e Goku diz que Frieza estava perdendo poder. Ele já gastou muito poder durante essa luta, então ele não estava mais 100%. Frieza diz que não importava se ele não estava mais com todo o seu poder, ele ainda tinha poder para vencer o Goku. Goku diz que Frieza estava errado, era melhor o Frieza desistir e ir embora da Terra enquanto ainda tinha forças, ou ele iria acabar sendo morto. Frieza parte pra cima de Goku, mas Goku solta uma rajada de energia que faz Frieza cair de cara no chão. Goku pergunta ao Frieza se ele entendeu agora a diferença entre seus poderes. Frieza diz que isso não podia estar acontecendo, ele não podia estar sendo derrotado pelos Saiyajins novamente. Goku volta à sua forma base, e diz que nem valia a pena continuar aquela luta. Frieza já não era oponente à altura dele, até mesmo Spinaria poderia derrotar ele. Frieza olha pro lado, e vê Sword escondido atrás de uma pedra com uma arma laser. Goku fica irritado, e manda o Frieza deixar de ser idiota. Goku manda ele sair da Terra, e nunca mais voltar, senão ele mesmo o mataria agora mesmo. Nesse momento, Goku é atingido pelo raio da arma de Sword e cai no chão muito ferido. Bills diz que o Frieza jogou sujo, mas até que funcionou. Whis diz que Goku nunca aprende, ele falou mais de 1000 vezes para o Goku nunca abaixar a guarda até ter certeza da luta estar terminada. Goku chama o Frieza de desgraçado. Frieza diz que ele não viria pra Terra lutar contra um exército de Saiyajins sem planos reservas. Frieza acerta um soco bem forte no rosto de Goku, e pergunta onde estava toda aquela marra de antes. Frieza pega Goku com a cauda, e diz que se pelo menos ele não conseguir
matar a Saiyajin Jin, ele vai eliminar o filho querido dela. E Frieza atravessa sua mão no peito de Goku, fazendo Goku gritar muito alto. Sangue começa a escorrer, e Goku dá um soco forte na cabeça do Frieza, mas Frieza nem se mexe. Goku diz que não ia deixar o Frieza matar ele dessa forma tão vergonhosa. Goku começa a ver tudo ficando embaçado, e dá outro soco em Frieza. Frieza dá risada, e pergunta para onde foram as forças de Son Goku. Goku para de se mexer, e Frieza pergunta se ele já estava morto. Frieza estende sua mão na direção do peito de Goku, e se prepara para estourar a barriga dele, mas ele leva um chute bem forte na cabeça que o joga pro outro lado. Goku com muita dificuldade, vê sua mãe, e Jimmy olha para ele bem séria, e diz que Kakaroto era um garoto bem irresponsável. Goku diz que foi mal. Jimmy manda Kuririn dar uma semente pro seu filho, e dizer para ele ir ajudar o Raditz, já que o Kid Raditz estava diminuindo de maneira estranha. Kuririn diz que tudo bem, e Frieza diz que a Saiyajin Jin queria morrer no lugar do filhinho dela. Jin estende a mão na direção de Sorbet, e o mata. Frieza fica surpreso, e Jimmy diz que não seria Kakaroto que ia matar o Frieza, ia ser ela, com as mãos dela. Frieza diz que ela se achava demais, ela já foi derrotada uma vez por ele, e seria de novo. Jimmy dá um soco tão forte no rosto dele, que as pedras em volta deles quebram. Frieza fica com o rosto ferido, e Jimmy se transforma em Super Saiyajin Blue, e diz que Frieza ia se arrepender de ter revivido. Jimmy aparece na frente de Frieza, e acerta um soco extremamente forte no estômago de Frieza, fazendo uma ondulação nas costas dele, o fazendo cuspir muito sangue. Frieza acaba caindo de joelhos cuspindo mais sangue, e tossindo. Jimmy manda o Frieza ficar de pé. Frieza range os dentes, e Jimmy grita pro Frieza ficar de pé, fazendo tudo em volta tremer. Frieza fica de pé e chama Jimmy de maldita. Jimmy diz que Frieza já era. Frieza energiza seu corpo e acerta um soco bem forte no rosto de Jimmy, e manda aquela mulher calar aquela boca imunda dela. Jimmy vira o rosto sem muita dificuldade, e Frieza diz que não era possível. Jimmy diz que Frieza ia voltar pro inferno dele. Frieza se afasta assustado, e diz para Jimmy ficar longe dele. Jimmy pergunta ao Frieza se ele estava com medo de uma Saiyajin Espinária estaria animada, e diria para sua mãe matar logo aquela lagartixa com fibra. Piccolo diria que o Kid Frieza caiu muito durante as batalhas, ele lutou contra Jimmy por bastante tempo, depois contra Trunks e Espinária, e por fim contra o Goku. Era óbvio que o poder gigantesco dele não duraria por tanto tempo. Tenshinhan diz que o Frieza estava prestes a morrer, e isso era muito bom. Bills diz que tinha algo errado, o Frieza não era de demonstrar ter medo de algo. Hunt diz que pelo menos aquele malvado do Frieza ia ser derrotado. Goten traz o corpo de Trunks, e Bulma abraça ele chorando. Piccolo diz que eles iriam reviver o Trunks com as esferas do dragão. Gohan diz que o Frieza passou dos limites, mas que pelo menos ele ia pagar por tudo. Jimmy segura o Frieza pelo pescoço e acerta um soco forte no rosto dele, o afundando no chão. Frieza perde sua forma Gold, e diz que isso era impossível. Jimmy diz que finalmente ela vai poder vingar a morte de seus amigos e seu planeta. Jimmy começa a espancar o Frieza de maneira brutal, a ponto de deixar ele bem ferido no chão. Jimmy chama o Frieza de vergonha e de desgraça para o universo. Frieza tenta se levantar, mas não consegue, e diz que ele não podia morrer, não desse jeito tão vergonhoso. Jimmy prepara um ataque de energia na direção de Frieza, e diz que era para ele nunca mais voltar à vida. Frieza dá um sorriso, e diz que desejava o mesmo para eles. Jimmy fica surpresa, e Frieza solta um ataque que começa a destruir a Terra como no original. Vamos fazer as compras pro jantar? Jimmy tenta segurar o ataque de Frieza ao máximo. Blunt estava treinando tiro ao alvo, e diz que desde que ela virou mãe, ela não tem mais tempo para treinar seus tiros. Mas o raio a atinge. Jimmy é consumida pelo raio do Frieza, e começa a desintegrar. O planeta Terra começa a ser destruído completamente. Isso é maravilhoso! Que lindos fogos artificiais! Será este o fim da teoria? O que será que vai acontecer agora? Será que sobrou alguém para lutar contra Frieza?
Não perca isso na próxima parte, meta de like é 100, nos vemos no próximo vídeo. Até mais galerinha.